Meu nome é Guilherme Schmidt, eu sou cirurgião plástico e estamos começando aqui mais um quadro Doutor Responde, onde eu tiro a dúvida de vocês de vários assuntos em relação à cirurgia plástica. E me perguntou a Vanessa Strambioli: Doutor Guilherme, eu consigo fazer abdominoplastia e mamoplastia sem fazer a lipo? Então, Vanessa, isso é uma coisa bem importante. Eu particularmente, gosto muito de fazer a abdominoplastia associada à lipoaspiração. Pelo menos nas minhas mãos, o resultado ele é muito superior do que a abdominoplastia feita sem a lipo. A gente tem contornos corporais mais interessantes. A gente consegue associar a lipoenxertia glútea, que é a colocação de gordura no glúteo. E eu sempre penso, quando o paciente chega para mim com queixas da região da barriga, que é normalmente assim que o paciente fala para mim, eu sempre não olho para a barriga do paciente, eu olho para o tronco. Porque o que me importa é ter a melhora no tronco do paciente. Porque no resultado isso final traz mais beleza para o paciente, traz mais satisfação tanto para o paciente quanto aqui para o cirurgião. Eu normalmente, se o paciente tem uma lipoaspiração de um volume considerável, vai lipoaspirar dorso, vai lipoaspirar coxa, vai fazer lipoaspiração de braço, vai fazer lipoenxertia de glúteo e vai fazer abdominoplastia, eu nesses casos prefiro não fazer a mamoplastia na mesma cirurgia. Principalmente porque eu vejo que aumenta demais o tempo cirúrgico e no meu ver, essa briga, em muitos casos onde você quer trazer o abdômen para baixo e você quer levar a mama para cima, ela é prejudicial no resultado final. Claro que em casos selecionados isso é possível de ser feito, mas na maioria das vezes eu prefiro separar os procedimentos. Me perguntou a Clarice Santana: Doutor Guilherme, você sempre faz a correção do músculo aberto ou tenho que fazer sempre a correção com a abdominoplastia? Vamos lá, isso é uma pergunta super pertinente, bem comum, mas assim, na verdade nem fica uma pergunta. A correção da abertura muscular, que é a diástase do músculo reto abdominal, ela é um passo da abdominoplastia. No meu ver, então assim, ela é sempre feita. Eu não lembro de ter feito alguma abdominoplastia onde eu não realizei a correção da diástase abdominal. Eu realizo ela com duas camadas de costura, uma com pontos simples, depois uma sutura contínua, para não existir esta abertura da musculatura. Claro que é importante que eu falo para o meu paciente que normalmente quando a gente fecha essa musculatura, a gente está atuando como se fosse essa musculatura um elástico frouxo. Então a gente vai puxar esse elástico e vai fechar ele fortinho. Se a gente não trabalhar essa musculatura no pós-operatório, a tendência não é abrir, mas amolecer novamente. Então é importante para o resultado final melhor que o paciente também se exercite no período que for liberado para melhorar a força dessa musculatura e trazer um resultado mais interessante. Tá certo? Me perguntou a Leila Carvalho: Doutor Guilherme, eu tenho medo de fazer a abdominoplastia porque eu vejo várias pessoas na praia e tem aquele umbigo medonho de abdominoplastia. Então vamos lá, Leila. Isso é comum, normalmente é um dos grandes receios da paciente que vai fazer abdominoplastia, mas no meu ver isso não precisa ser um receio seu. Por quê? As técnicas mudaram, elas evoluíram. E hoje em dia a gente tem técnicas de onfaloplastia. Onfaloplastia é a confecção desse novo umbigo, que a gente consegue dar uma naturalidade muito mais importante para o umbigo de abdominoplastia. As técnicas clássicas, elas deixam esse coto umbilical muito longo. A gente traz a pele da abdominoplastia, abre o orifício onde vai conectar esse umbigo e faz a costura lá fora. Então realmente ficam aqueles umbigos normalmente com o abdômen mais retificado, né? Mais plano, e normalmente a gente vai ver essa costura toda, umbigos maiores, normalmente com a costura sempre, com a cicatriz aparecendo e sem curvas, né? E isso mudou. Desde táticas de lipoaspiração para a gente dar curvas na abdominoplastia, que já traz mais naturalidade para o resultado, e nessa confecção diferente do umbigo. Eu particularmente uso uma técnica onde eu deixo esse coto umbilical muito curto, muito pequeno, normalmente menos que 1 centímetro, e fixo esse coto umbilical lá na musculatura. Então, ao invés desse coto umbilical vir lá fora ser feita a costura, é levado essa pele nova do abdômen que está descendo, o seu orifício, até o umbigo. Com isso eu consigo dar curvas no umbigo e consigo esconder, principalmente naquela paciente não muito magra, a costura lá no fundo. Com isso, no meu ver, eu trago bastante naturalidade para o resultado e com isso os pacientes conseguem até passar desapercebidos que foram submetidos a uma cirurgia plástica andando na praia de biquíni, tá bom? Mas é super pertinente e super comum essa sua dúvida, mas dá para ficar mais tranquila. A Vanessa de Lara me pergunta: Doutor Guilherme, eu nunca entendi a diferença da
abdominoplastia e da mini abdominoplastia? Então vamos lá, isso é bem comum essa dúvida e é bem clássico de entender. A abdominoplastia clássica, ela é feita quando a gente faz um acesso maior ali embaixo. É uma pergunta também, outra dúvida bem comum, doutor, mas eu vou ficar com 2 cortes se eu tiver cesárea? Não, o corte é sempre feito abaixo da cesárea. E a gente vai fazer esse descolamento até aqui em cima na região do apêndice xifoide, que é esse ossinho que a gente palpa, para fazer a costura da musculatura, que é o fechamento da diástase abdominal. A gente vai ressecar todo o excedente de pele do paciente e confeccionar o novo umbigo, a neo-onfaloplastia. Esses são os passos da abdominoplastia clássica. Já a mini abdominoplastia, a gente faz uma incisão muito menor, normalmente um pouquinho maior que a cesárea. A gente vai do mesmo jeito, eu particularmente gosto de fazer aplicatura de todo. Tem alguns cirurgiões que gostam de fazer aplicatura apenas da região abaixo do umbigo, mas eu gosto de fechar toda a região da musculatura, correção da diástase por completo. A gente vai utilizar o mesmo umbigo do paciente, mas posicionado normalmente 1 a 2 centímetros abaixo da posição original e fazer uma ressecção muito menor de pele, um fuso pequeno. Então a grande diferença que existe é, no abdômen clássico a gente retira mais pele e faz um umbigo novo, a neo-onfaloplastia. Já no mini abdômen é apenas uma ressecção de fuso, a cicatriz um pouquinho maior que a cesárea, e o seu próprio umbigo se reposiciona numa posição um pouquinho mais inferior. Ou seja, quem que é o bom candidato para uma cirurgia e para outra? É melhor a gente separar assim, quem que é o bom candidato para mini abdominoplastia, porque todos os outros vão ser os candidatos à abdominoplastia clássica. E essa indicação ela é bem restrita também. São poucos pacientes, no meu ver, que se beneficiam da mini abdominoplastia. Por quê? São pacientes onde existe muito pouca sobra de pele, não existe uma diástase tão grande e normalmente o umbigo está com uma implantação alta, porque se o umbigo já ele é rebaixado e você tem um umbigo de implantação baixa, ele vai ficar muito baixo. Então, no meu ver, esses são os critérios que eu uso para indicar a mini abdominoplastia e é bem restrita, no meu ver, as indicações para a gente ter um bom resultado. Me perguntou a Flávia de Jesus: Doutor Guilherme, eu consigo fazer a abdominoplastia associada ao corte nas costas? Deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso, eu acredito que você esteja falando da abdominoplastia circunferencial ou a abdominoplastia associada à torsoplastia, que é a ressecção da pele na região das costas. Tem muita indicação sim, no meu ver, esses pacientes que são beneficiados por essa cirurgia são os pacientes onde existe uma sobra de pele abdominal muito importante, que a gente consegue resolver sem precisar fazer aquela abdominoplastia em âncora, que é aquela cirurgia que a gente indica muito nos pacientes pós-bariátricos, que a gente vai fazer uma ressecção de pele num desenho de uma âncora. Só que o problema é que o paciente acaba ganhando uma cicatriz mediana aqui desde a região praticamente da mama até embaixo. E nesses casos eu procuro sempre que possível indicar a abdominoplastia circunferencial ou abdominoplastia mais torsoplastia, muitas vezes associada à lipoaspiração. Eu vejo que a gente traz um benefício para o paciente duplo. Primeiro, a gente não tem aquele corte todo aqui no meio e essa torsoplastia acaba suspendendo a região do glúteo. Com isso, a gente tem uma melhora da região glútea, um aumento da região glútea, uma melhora importante da flacidez na região posterior do corpo. Então tem bastante indicação e, no meu ver, é uma cirurgia que eu gosto bastante porque as alterações são muito importantes, até certo ponto chocantes às vezes no pós-operatório. Me perguntou a Silmara Carvalho: quem fez a abdominoplastia uma vez, pode fazer outra vez ou não? Boa pergunta, Silmara. Pode sim, desde que haja, claro, que indicação. Às vezes acontece do paciente ter engordado, às vezes acontece do paciente ter se submetido a outro processo gestacional, um processo ou eventualmente até 2, e existe novamente uma abertura da musculatura, existe novamente uma sobra de pele, existe novamente um mau posicionamento do umbigo, ou até muitas vezes um umbigo feito na primeira abdominoplastia de maneira inestética, que não ficou agradável. Nesses casos, sim, desde que haja sobra de pele, desde que o paciente tenha indicação, a gente pode sim fazer uma nova abdominoplastia, uma reabdominoplastia. Claro que isso não é um salvaguarda para o paciente operar a abdominoplastia e sair comendo, engordando e depois eu faço outra, porque isso nunca é interessante na cirurgia plástica. Eu sempre prezo que o meu paciente faça uma cirurgia e tenha o benefício e mude o seu estilo de vida. Aqui a gente não está só para operar, eu estou aqui para mudar a cabeça dos meus pacientes. Então eu quero que eles operem e sejam pessoas mais saudáveis, tá certo? E esse foi mais um Doutor Responde, onde focamos hoje nas perguntas de abdominoplastia.
Mas não se esqueçam de me mandar nos comentários, nos directs, as dúvidas de vocês, que eu vou ter prazer imenso em gravar muito vídeo respondendo pergunta para vocês. Mas para isso e estarem me acompanhando, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e de me seguir no Instagram. Vai ser um prazer imenso em estar sempre com vocês por aqui. Um forte abraço e até a próxima.